Olá para você que está no LBA aqui com a gente. Bom, este LBA que foi feito exclusivamente ou especificamente para os alunos do Desafio Saindo da Média na Bíblia, nosso curso, eu estou também disponibilizando apenas o vídeo aí para toda a rede, no YouTube, para quem quiser realmente assistir e praticar, e tem muita gente assistindo. O vídeo de ontem já teve muitas visualizações, mas eu vou ser muito sincero contigo, eu não me importo muito com visualizações, tanto assim. Visualizações é um indicativo, mas sabe com o que eu me importo? Quando os alunos fazem, como a Rose fez hoje cedo, ela não é nem aluna do desafio, mas ela me mandou uma foto dela fazendo a prática de ontem, né? Fazendo aquilo que eu falei ali para fazer, e depois ela me perguntou o que eu posso fazer para melhorar. Puxa vida, eu fiz questão de parar aqui uns 15 a 20 minutos da minha manhã para responder ela, para dar praticamente uma aula particular para ela que eu coloquei nos stories do Instagram, do WhatsApp e tal. Poxa vida, isso é o melhor, de verdade. Também é bom quando você curte o vídeo, ok? Pode curtir aí. Também é bom quando você está inscrito no canal para você receber as notificações. Se inscreve aí também, tá bom? Caso você não seja inscrito ainda. Mas vamos lá para o texto de hoje, que é Romanos, capítulo 2. Nós temos um texto maravilhoso em mãos aqui para trabalhar hoje, ok? Bom, vamos lá. Eu trabalhei no mesmo formato de Romanos capítulo 1, tá? Eu trabalhei a divisão do texto, termos a observar, estruturas no texto, uma estrutura muito legal aqui, eu fiz um diagrama para vocês vão ver, e pontos para pensar em aplicações, perguntas. Mas antes de começar este LBA aqui, este vídeo de hoje, se você ainda não leu o capítulo 2 de Romanos, dá pause nesse instante no vídeo, ok? E leia o texto. Leia o texto de Romanos, capítulo 2, nesse instante, tá bom? Antes de você ir para o vídeo, para você não perder o exercício, ok? Porque tudo isso que a gente trabalha aqui são exercícios, são técnicas que você vai exercitando, ok? E se você pegar o meu já feito aqui, poxa vida, não adiantou de nada para você. Vou ser muito sincero para você, não adianta de nada você simplesmente pegar e assistir meus vídeos, não adianta. Se você não praticar por si só, não adianta você pegar esse vídeo aqui e assistir, ok? Então, leia primeiro o capítulo 2 de Romanos. Então, volta aqui pro vídeo, tá bom? Vamos lá então. Qual a divisão que eu encontrei aqui nesse texto? Eu dividi o texto em 4 partes. Estão aqui as 4 partes. Deixa eu me ajustar aqui na imagem. Eu vou subindo a imagem, na verdade. Esse é melhor. Olha aqui. Somos igualmente injustos, mas julgamos de forma parcial. Do versículo 1 ao versículo 4, Paulo vai falar sobre isso. Olha, a gente também é injusto. A gente é injusto igual essa turma que eu acabei de falar aqui no capítulo 1. Mas nós julgamos de forma parcial. Eu estou dando umas olhadas assim de lado para ver como é que tá a câmera, tá? Até eu me acostumar com esse novo formato. Mas vamos lá. Versos 5 a 11 eu encontrei uma outra divisão que é: Deus é justo, mas julga de forma imparcial. Olha a diferença. Nós somos igualmente injustos, mas julgamos de forma parcial. Versículos 1 a 4. Versículos 5 a 11, Deus é justo, mas julga de forma imparcial. Não seria mais, né? E por isso julga de forma imparcial. Ok? Terceira divisão que eu encontrei aqui no texto, dos versos 12 a 16, o texto fala sobre o fato de que a prática da lei é o que importa e não apenas o conhecimento. É claro que geralmente a prática virá pelo conhecimento, muito embora pode acontecer da pessoa praticar a lei mesmo sem ter esta consciência no sentido de, olha, eu estou fazendo isso em obediência à lei, mas às vezes a pessoa pode sim
como, por exemplo, a pessoa não matar ninguém, ter o princípio de não matar ninguém, ela está cumprindo a lei, por mais que ela talvez não saiba que a lei diga isso, ok? Que a lei de Deus diga isso. Bom, então, a prática da lei é o que importa e não apenas o conhecimento, ok? O conhecimento importa também, sem dúvida alguma, mas conhecimento sem prática de nada vale, ok? Bom, e versículos 17 a 29, nós temos aqui o status e a externalidade do judeu não significam um verdadeiro relacionamento com Deus. Bom, esse aqui é um trecho que talvez você até dividiria em mais pedaços, ok? Aqui a gente tem 13 versículos praticamente, e poderia sim dividir em outros pedaços, né, em outras partes, subdividir, colocar aqui a parte onde fala onde fala sobre esta questão da externalidade a respeito da circuncisão. Você poderia fazer essa divisão também, mas eu não vi necessidade, porque ali são só exemplos de como essa questão da externalidade não significa verdadeiro relacionamento com Deus, ok? Bom, então essa é a divisão do texto que eu encontrei aqui. Agora, você encontrou o que aí de divisão do texto? Quais foram os pontos em que você dividiu o texto? E se você fez divisões diferentes, comenta aí embaixo, coloca aí embaixo. Se você fez as mesmas divisões, mas colocou títulos diferentes, né, identificou de forma diferente o tema daqueles momentos ali, coloca aí embaixo também para eu saber, tá bom? E para a gente aprender também juntos. Vamos lá, seguindo aqui, nós vamos para os termos a observar. Quais são os termos a observar aqui no texto? Primeiro, termos para a gente ter atenção. Obviamente, o texto fala sobre a lei de Deus e esse é o grande tema do capítulo, o relacionamento do homem com a lei de Deus. Ok? Este é o grande tema do capítulo. Vou até colocar aqui. O relacionamento do homem com a lei de Deus. Ok? O relacionamento do homem. Deixa eu fazer assim, que é melhor, né? Com a lei de Deus. Esse é o grande tema aqui do capítulo. Ok? Então, um dos termos a observar é que o texto está constantemente falando sobre a lei de Deus. E outro tema a observar é que, novamente, o texto... Opa, esse aqui está errado. É que, novamente, o texto vai... Deixa eu ver se está errado. Não, está certo. Versículos 5 a 8. 5 e 8. O texto vai retornar falando sobre a ira de Deus. Ok? Bom, termos que se repetem no texto. Aqui ficou embaixo os versículos, tá? O termo lei aparece 18 vezes. 18 vezes. Você acha mesmo que Paulo ia, em 29 versículos, citar 18 vezes o termo lei e o tema não estaria relacionado com a lei? É por isso que eu sempre falo, inclusive ontem a Sara Raquel, nossa aluna do Desafio SMB, ela falou o seguinte: eu só não consigo mais ler um texto bíblico sem prestar atenção nos termos que estão se repetindo, nos termos importantes dentro do texto. Eu não consigo mais. Eu falei, eu também não. Nós somos dois que não conseguem. Por quê? Porque quando o termo se repete, é muito claro e evidente que ali tem alguma coisa. O autor está querendo alguma coisa, ok? Bom, outros termos que se repetem. O termo conhecer se repete, que está relacionado ao conhecimento ou ao não conhecimento da lei de Deus. O termo condenar se repete 4 vezes, que está também relacionado à condenação por causa do descumprimento da lei. E o termo obedecer aparece nada mais, nada menos que 8 vezes. Né? Quando eu falo os termos aqui, são termos e correlatos, ok? Por exemplo, em obedecer aparece obediência, aparece desobediência também, ok? São correlatos. Perfeito? Então,
8 vezes aparece o termo obedecer. Termos sobre a salvação ou correlatos. Aliás, antes de irmos para esses outros termos aqui, você percebeu isso aqui? Você percebeu que a palavra lei se repete tantas vezes? Não vou dizer, nossa, eu contei também, né? Não estou perguntando se você contou, estou perguntando se você realmente percebeu a importância desta palavra no texto. Você percebeu isso? Bom, outros termos aqui que são aqueles que eu falei que nós vamos sempre observar, que são os termos a respeito da salvação, porque o tema do livro de Romanos é a salvação, a doutrina da salvação. O termo vida eterna aparece uma vez, pela primeira vez no texto, versículo 7. O termo justiça ou seus correlatos, justo, né, justificado, enfim, aparece 4 vezes. E o termo arrependimento aparece pela primeira vez no texto, ali no versículo 4. Ok? Então esses são os termos que a gente deve observar no momento de ler Romanos 2. Muito bem. Agora a gente vai para algumas estruturas no texto. Eu separei em específico uma estrutura que eu achei extremamente importante aqui no texto. Tem outras, tá? Talvez eu até faça uma série express lá no Instagram a respeito de outras estruturas do texto, mas com certeza eu vou fazer um post da série express com base nessa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas você vai ver, você pode observar outras estruturas no texto. Inclusive, se você observou, coloca aí pra gente nos comentários, ok? Olha só. Nos versículos 9 e 10, a gente percebe esta estrutura aqui no texto. Eu vou ter que diminuir um pouco aqui a tela para poder aparecer legal aqui para vocês. Deixa eu chegar um pouquinho a tela para cá. Assim, muito bem. Assim vai ficar ótimo. Olha só, no texto bíblico, nos versículos 9 e 10, a gente tem uma relação ou uma diferenciação entre os homens que obedecem a Deus e os que não obedecem. Olha só, no capítulo 2, verso 9, a gente vê o texto mostrando a pessoa que pratica o mal. Qual é a atitude dessa pessoa conforme a lei de Deus? No versículo 9, mostra uma pessoa que tem a atitude de praticar o mal. No versículo 10, mostra a pessoa que tem a atitude de praticar o bem, de fazer o bem. Qual é, então, a consequência da atitude dessa pessoa? Qual é a consequência da atitude desta pessoa? Primeira consequência é que Deus trará aflição e calamidade para esta pessoa. É que Deus trará aflição e calamidade para a pessoa que pratica o mal. Agora, para a pessoa que pratica o bem, que faz o bem, o texto diz que Deus dará glória, honra e paz. Glória, honra e paz. Olha só que interessante. E para quem vale isso? O texto diz, no versículo 2:9, primeiro para os judeus e também para os gentios, e no versículo 2:10, primeiro para os judeus e também para os gentios. Veja como o texto se divide. Agora vamos ler o texto. Capítulo 2, verso 9. O texto diz assim, olha só. Deixa eu dobrar aqui. Essa Bíblia aqui é boa porque você pode dobrar ela é espiral, né? Bom, capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. A todos os que praticam o mal, ou seja, a pessoa que tem a atitude de praticar o mal. A todos os que praticam o mal, ok? Ele, quem? Deus, trará aflição e calamidade. Para quem é isso? Ele diz:
primeiro para os judeus e também para os gentios. Por que está baixando assim? Primeiro para os judeus e também para os gentios. É exatamente isso. Pode ler o versículo. Pode ler o versículo que é exatamente isso. E o versículo, capítulo 2, verso 10, ele diz: mas a todos os que fazem o bem, ele, quem? Deus dará glória, honra e paz. Para quem? Ele está baixando aqui, eu não sei porquê. Primeiro para os judeus, oxente, também para os gentios, ok? Isso daqui é interessante a gente perceber no texto bíblico. Agora, talvez você me pergunte, eu vou deixar a Bíblia aberta aqui. Agora, talvez você me pergunte, legal, pastor, agora, por que ele fala esse negócio de primeiro para os judeus e também para os gentios? Por que tem esse negócio aqui? Eu não entendo muito bem isso. Talvez você você fale aí, né? Você pense a respeito disso aí. E não é nada muito complicado de se entender essa questão de por que Paulo fala isso desta forma. Deixa eu só ajustar aqui a tela agora de uma forma melhor aqui. Aí, pronto. Muito bem. Por que Paulo fala isso aqui? Primeiro para os judeus e também para os gentios. Veja que Paulo começou lá no capítulo 1, verso 16, ele usou esse mesmo termo. Primeiro para os judeus, falando da salvação. Primeiro para os judeus e também os gentios. E Paulo vai repetir isso constantemente. E você vê que no capítulo 2 ele explica um pouco disso, que o judeu, na verdade, ele já tinha o conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus escolheu o povo judeu para se revelar a este povo, de tal maneira que esse povo falasse ao mundo a respeito dele. Ok? Então, o povo judeu ele já tinha uma proximidade maior com a lei, com o conhecimento da pessoa de Deus. É por isso que sempre quando fala tanto de salvação quanto de condenação, que aqui no caso ele está falando condenação e depois aqui sobre salvação, quem não pratica e quem pratica, o que ele quer dizer com tudo isso? Simples. Que primeiro os judeus já tinham isso. Já tinham esse conhecimento de Deus. E é claro que, ao ser condenado, o judeu com certeza será condenado antes. Por quê? Porque ele já tinha conhecimento de Deus. Quer dizer que isso é uma ordem que hoje fala assim, primeiro eles, se der um tempo, a gente entra na fila, nós que somos gentios, né? Entra na fila e recebe alguma coisa. Não. Né? Isso era como Paulo estava explicando naquela época para uma comunidade mista de judeus e de gentios. E aqui no capítulo 2 ele faz questão de demonstrar, inclusive ao judeu, você está na mesma condição do gentio. Por quê? Porque talvez você até conheça, mas você não se relaciona pela prática. Ok? Isso aí está só no campo do conhecimento para você. Tá? E vamos lá então, pontos para pensar em aplicações. E aqui nós fazemos algumas perguntas ao texto, como você já está acostumado. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é saber. Versículo 1, né? Olha só o que diz o versículo 1. Deixa eu ler aqui para você. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Capítulo 2, né? Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Olha que interessante, né? Paulo está dizendo que nós somos iguaizinhos, e não nós tão somente, mas aqui ele está falando com certeza também direcionado aos judeus que se achavam
as pessoas mais corretas de todas. E saber que nós somos iguais àquelas pessoas citadas ontem no capítulo 1 gera que sentimento em você? Pensa nisso. Porque que lista aquela de ontem, né? Que lista aquela que Paulo deu ontem ali pra gente? Talvez a gente fala, poxa vida, que turma terrível aquela ali. E Paulo está dizendo, olha, quando a gente julga eles, a gente é igualzinho a eles. Não porque a gente está julgando, mas porque a gente erra da mesma forma, porque a gente peca da mesma forma. Versículos 1 a 4, para a gente pensar. Você julga seus pecados como julga os pecados dos outros? Você julga? Será que você olha para os seus pecados da mesma forma como você olha para os pecados dos outros? Ou será que quando é o outro fazendo, é uma situação muito pior? Quando é o outro fazendo, não, a situação é, nossa, que terrível, aquele cara merece isso e merece aquilo e tal. Será que é assim? Versículo 11. Saber que Deus julgará tudo com retidão perfeita causa em você medo ou segurança? Nossa, essa aqui é terrível, hein? Essa aqui foi uma pergunta capciosa mesmo. Essa aqui eu fiz de uma forma realmente para colocar você para pensar. Será que você fica com medo de saber que Deus vai julgar de forma perfeita, que Ele não erra, que Ele vai ver cada detalhe? Ou será que você se sente seguro com o julgamento de Deus? Dependendo da sua resposta nisso aqui, dependendo do seu pensamento nisso aqui, você deve rever seu conceito a respeito de salvação, tá? Isso aqui é um spoiler para qualquer outro momento aí que a gente for conversar. Bom, versículo 12. Para a gente pensar também. Não haverá desculpas para a alegação de não conhecer a lei. Como é que você lida com isso? Como você lida com o fato de que não terá como você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, mas eu não conhecia, eu não sabia que isso aqui não era para eu viver assim, que não era para eu viver assado, enfim. Como é que você lida com isso? E, por fim, versículos 25 a 27, Paulo é muito taxativo aqui ao falar sobre o fato de você dizer que conhece e não praticar. Olha só, ou você tão somente viver externamente, aparentar algo externamente, mas de fato lá dentro você não ser alguém que vive a verdade. Olha o que ele diz, versículo 25. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Então veja, se a pessoa está se assegurando somente na marca dela, no caso do judeu na circuncisão, somente no conhecimento, somente no fato de ir à igreja, se a pessoa se segura, né, se agarra a isso e fala assim, por causa disso eu sou salvo, se a pessoa fala assim, porque eu dou dízimo, sou salvo, porque eu faço tal coisa, sou salvo, tenho relacionamento com Deus, então tem coisa muito errada. Se a pessoa não vive de fato conforme a vontade, conforme a verdade de Deus. Ok? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso trabalho aqui de hoje. Trabalhamos as divisões do texto, trabalhamos os termos a observar, trabalhamos a estrutura do texto, uma das estruturas, né, que aparece no texto, padrões ali que aparecem no texto, e então observamos pontos para pensar em aplicações. É claro, não são só esses que tem ali, tem vários outros que você pode depois pesquisar, você pode colocar aqui embaixo, inclusive nos comentários, quais outras aplicações que você fez para a sua vida
nesse texto de Romanos capítulo 2. Agora eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Alguém que queira estudar a Bíblia, alguém que também tem as mesmas dificuldades em estudar a Bíblia, não sabe como olhar para o texto, não sabe como identificar temas do texto. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho aqui em todo o livro de Romanos, até o capítulo 16. E eu tenho certeza que ao final desses 16 dias, olha, vai ter mudado muita coisa aí na sua leitura. Que Deus te abençoe e até amanhã com Romanos capítulo 3. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.